Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Corpo Sempre Avisa. Um exemplo de que o corpo sempre avisa. Às vezes a gente começa a sentir a garganta arranhar um pouquinho, aí você fala, vou ficar gripado. Aí você já procura fazer alguma coisa natural, fazer um gargarejo de água morna com sal, com vinagre, já toma vitamina C, já toma um chá quentinho na hora de dormir e muitas vezes a dor de garganta que poderia ter se transformado numa gripe bem mais forte, ela é resolvida logo no começo. Então o corpo avisou. Ou então, quando você fala, eu tô sentindo uma tensão aqui, já faz 2 dias, aí você vai lá, faz um alongamento, ou vai fazer um shiatsu, ou vai fazer uma acupuntura, ou vai no fisioterapeuta para ele dar uma olhada, se tem comprometimento com outros músculos e pronto, rapidamente a dor é resolvida. Ou quando você acorda triste, deprimido, ou vai ficando triste, deprimido, e você conversa com um amigo bacana durante o dia, e você desabafa, e o amigo te dá um acolhimento, um direcionamento, uma luz, e você já começa a se sentir bem de novo, parece que aquela angústia já foi embora. Então, o corpo sempre avisa. Ele faz doer, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, porque depressão também é uma dor emocional que precisa ser tratada, olhada, acolhida. De qualquer forma, o corpo sempre avisa, ele sinaliza que alguma coisa não caiu bem, para que a gente possa tomar uma atitude antecipadamente, para que a gente possa prevenir uma dor pior, uma gripe mais grave, uma depressão mais severa. A gente sempre tem esse aliado maravilhoso que é o nosso corpo, que nos avisa o tempo todo o que está acontecendo. Então, veja bem. Vamos imaginar a seguinte situação que acontece muito para quem trabalha na área da saúde com o corpo, como é o caso do fisioterapeuta. A pessoa entrou num círculo vicioso de dor. Então a dor começou, ela foi num médico que prescreveu medicamentos que não melhorou e a dor piorou, ela foi no outro médico que prescreveu outros medicamentos e a dor piorou, ela foi em outro que finalmente mandou ela fazer fisioterapia, às vezes ajudou, às vezes não. A fisioterapia foi feita rapidamente, em grupo, sem uma assistência individualizada. Então, algumas vezes dá certo, outras nem tanto, outras o quadro é tão complexo que ele precisa de uma atenção individual, particular, única. Então, assim, como que um fisioterapeuta que faz atendimento em grupo pode dar conta de casos tão severos e complexos, tendo que atender muitos ao mesmo tempo? Eu espero que isso mude um dia no futuro, porque é uma situação extremamente difícil para o profissional e para o paciente. Então, esse paciente não teve um atendimento individualizado e foi piorando, e já faz 1 ano que ele está nesse quadro. E tudo que acontece, ao invés de melhorar, piora. Só que quando você começa a investigar como que tudo isso começou, você percebe uma coisa. A pessoa não conseguiu ouvir o próprio corpo, porque o corpo sempre avisa. Então, o que aconteceu? Ela sentiu uma dor e ela foi no médico. Ele prescreveu várias classes de analgésicos, antidepressivos, enfim, antiespasmódicos, vários remédios. Ela tomou e não melhorou. Então o corpo não reagiu àquilo. O que ela faz? Faz mais daquilo. Volta no médico, o médico dá uma classe mais forte de medicação. Ela toma, ela não melhora, às vezes ela piora. E o que ela faz? Mais disso. Volta no outro médico.
que dá uma classe a mais forte que tem de opioide, de antiespasmódico, de tudo, de antidepressivo. O que acontece com ela? Piora. E o que ela faz? Mais disso. Vai no outro. E há um ano a situação é essa. Gente, quando a gente faz alguma coisa que não resolve, a gente tem que fazer mais daquilo ou a gente tem que fazer alguma outra coisa? Pensa um pouco. O corpo está avisando. Ele está dizendo, eu não melhorei com esse procedimento. Ou então, no meio daqueles 3 remédios que foram dados na primeira vez, a pessoa percebeu que um deles melhorou. Opa, orelha em pé. Deixa eu ficar atento, porque esse aqui foi bom, os outros não. O paciente tem que prestar atenção nisso, porque o médico não vai. Com algumas exceções, com algumas felizes exceções, o que a gente vê assim com muita frequência é que esse tipo de coisa não é investigada. A pessoa chega lá com uma dor, pumba, dá uma classe de medicamento sem investigar direito como que foi a passada. E às vezes o próprio paciente está confuso, não consegue dar a informação correta. Precisa de tempo para você investigar com o paciente o que está fazendo, porque às vezes ele usa o tempo da consulta ele vai desviando de assunto e você não consegue ir para o foco e entender o que está acontecendo. Às vezes você faz uma pergunta, o que te melhorou? A pessoa começa a contar como foi o último mês dela com a dor. Ela não consegue responder, acessar o raciocínio lógico de como tudo começou, do que piorou, do que parece que melhorou um pouco, do que não fez diferença nenhuma. Às vezes a pessoa não consegue acessar, tal é o grau de desmotivação, de depressão, de confusão em que ela se encontra por causa de uma dor que não tem sido resolvida ao longo dos meses e às vezes dos anos, não é? Então, o que eu queria dizer para vocês é que todos nós deveríamos prestar atenção no que o corpo está nos dizendo. O corpo conversa com a gente como se fosse uma entidade, assim, invisível. Na verdade, ele é visível, né, material, mas é que ele fala de um jeito que a gente precisa estar atento, que às vezes a gente não percebe. Mas cada vez que o corpo dói, ele está falando que aquele posicionamento não está ruim, que não está bom. Então, se eu estou sentada aqui, desabada na cadeira, conversando com vocês por horas, eu posso fazer isso um pouquinho? Claro que posso, fico aqui um pouco, 5, 10 minutos, mas imediatamente após esse tempo, eu me aprumo, eu me arrumo e consigo passar horas sentada sem dor. Mas se eu estou desabada e começa a doer, o corpo está dizendo, isso não está sendo bom para mim. Se eu tomo um remédio que ao invés de não melhorar a minha dor, piora outras coisas, então me dá muita sonolência, faz eu ficar letárgica, faz eu ficar tonta com labirintite, esse remédio está sendo bom para mim? Não. Mas aí o paciente fala assim, mas o doutor mandou. Gente, ele mandou, mas você questionou? Você falou que não está ajudando, que parece que está piorando? Cabe a nós. Salvo raras exceções quando o profissional da saúde investiga, querendo entender na profundidade o que está acontecendo conosco, e as perguntas dele nos orienta, nos acalma, nos esclarece, salvo raras exceções, isto não costuma ser feito na prática do dia a dia, então cabe ao paciente dizer, isto não me melhorou, aquilo me piorou, por que o senhor me deu essa classe de medicamentos? Por que eu estou tomando psicotrópicos, que são remédios que têm um envolvimento mental, psiquiátrico? Por que o senhor está me dando isso?
questionar. Às vezes o paciente está muito debilitado, ele não consegue, mas aí um profissional, um parente, alguém da família acompanha esse doente na consulta e consegue fazer essa investigação. Cabe a gente investigar. Se ninguém está conseguindo ajudar a gente a contento, se nós estamos piorando com todos os tratamentos, cabe a nós questionarmos o porquê desse medicamento, o porquê dessa conduta, sugerir. Quantas vezes eu vejo os pacientes indo ao médico e dizendo assim, olha, não me dá mais remédio, eu preciso de fisioterapia. Porque eu já passei por essa situação antes e a fisioterapia me melhora o remédio. Não. Às vezes a pessoa melhora com remédio, tudo bem, mas se não está melhorando com remédio, ela precisa procurar alguma outra coisa, uma acupuntura, ainda que fale assim, mas eu não tenho condições financeiras para consultas particulares de fisioterapia porque eu já pago caro no plano de saúde, mas pega um pouquinho da tua reserva, da reserva que você às vezes viaja, que você às vezes compra um celular novo, que você às vezes compra um carro novo, que você às vezes dá para o filho que está desempregado ou para a filha que quer mais um celular, enfim. Pega um pouco desse montante e destina para uma consulta de fisioterapia, que vai poder, ainda que não seja o tratamento como deveria ser, às vezes algumas consultas te direciona, te conscientiza, te alivia, te faz entender aonde você está derrapando. Porque não é possível que você lance mão dos seus recursos para ajudar outras pessoas, para que adquiram bens, sendo que você está quase morrendo. Quase morrendo. Eu já ouvi de pacientes dizendo, olha, eu estou deprimido, eu estou fadigado, eu não sei, eu tenho medo do meu corpo, eu não sei mais o que eu tenho que fazer da vida. Então, se essa pessoa está totalmente entregue com o seu problema, não é possível que ela continue ajudando outras pessoas, sendo que ela é a que mais precisa de ajuda. Às vezes, gente, a gente precisa de uma consciência de pegar recursos materiais, tirar da onde não está surtindo nenhum efeito e direcioná-los para algum lugar que surta efeito. Por exemplo, um bom profissional da saúde que vai te atender, um bom fisioterapeuta, um bom homeopata, um bom acupunturista, um ortopedista que te ajude, que queira entender o seu problema, que te apoie, que te ouça. Às vezes, nós estamos derrapando por uma falta de consciência, de não conseguir direcionar um recurso de um lugar para outro, de um lugar que não está nos ajudando em nada para um outro lugar que então nos encaminha, nos esclarece, nos acolhe e faz com que possamos sair desse lugar de depressão, de confusão e de dor para um patamar onde a gente volta a se apoderar do nosso próprio corpo. E corpo é instrumento de viver, e corpo é instrumento de ser feliz, de trabalhar, de se expressar no mundo. Corpo é instrumento de viver. Se ele não estiver bom, todos os recursos que direcionamos para outras coisas não estão nos acrescentando e nos ajudando em nada. Então eu gostaria que você pudesse cada vez mais se conscientizar e conseguir ouvir o que o seu corpo está te dizendo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu quero lembrar que a joelheira do sono é o acessório que vem ajudando muita gente a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. E agora temos as pantufas Sandifísio, que encorajam você a entrar em casa sem sapatos, contribuindo para uma condição sanitária muito boa do seu lar. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.